Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, na sua série Meditação com Jesus. O tema de hoje é espinhoso, é difícil, não é muito fácil de ser lidado, não. Embora não devesse ser assim. Vamos falar hoje sobre o espírita e a política. Antes, meus amigos, é fundamental estabelecermos duas premissas básicas para que nós possamos refletir de forma cristã sobre o tema. Primeira premissa: não julgar para não sermos julgados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Isso, meus amigos, não sou eu que estou dizendo, isso é um comentário da espiritualidade, o comentário de Kardec a esta passagem do Cristo, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. E a segunda premissa, muito importante, que precisamos também ter em mente, diz o seguinte: espírita não é perfeito, mas o espírita precisa se esforçar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, meus amigos, com esses dois parâmetros em mãos, nós então podemos seguir em frente falando um pouco sobre os momentos atuais e o espírita frente à política. Com estas máximas embaixo do braço, então, vamos rumo a uma das arenas da vida mais pantanosas, digamos assim, que é a arena política. Uma coisa que precisamos, e tenho refletido muito sobre isso, que precisamos, penso eu, ter em mente, é que não vivemos em mundos separados. Não é possível viver em mundos, o mundo espírita, o mundo da casa espírita, o mundo das palestras, o mundo do trabalho digno na doutrina espírita, no movimento espírita, ou seja lá em qualquer outro credo religioso, vale para todos os credos, fazendo essa comparação da religião com a política, e ao mesmo tempo viver num outro mundo à parte do mundo religioso, o mundo da política, com o seu conteúdo nocivo, na maior parte das vezes, em termos de agressividade, em termos de intolerância, em termos de raiva, impaciência, falta de gentileza, falta de empatia. Não é possível conviver com dois mundos diferentes desta forma. Pelo menos pensamos nós, com base em todo o estudo que é feito da doutrina espírita e o estudo, principalmente, meus amigos, dos ensinamentos do Cristo, que falam sobre mansidão, paz, amor, fraternidade, não sem energia, não sem tomada de atitudes, mas tudo de uma forma amorosa, de uma forma empática, de uma forma terna. E por que nós trazemos para essa rápida exposição do dia de hoje a questão do espírita e da política? Meus amigos, temos visto em algumas determinadas redes sociais irmãos muito queridos do coração tomando atitudes, tomando para si a prerrogativa de emitir opiniões, julgamentos, juízos de valor por conta das diferenças de opinião política, das diferenças de crenças, de convicções ideológicas, e com muita apreensão se percebe
que estes irmãos perdem o contato com a torre de controle cristã, digamos assim, perdem o contato com este espírito cristão, espírita, de fraternidade, de sinergia, de convergência, de solidariedade, de humanidade. Esquecemos muitos de nós, de que o Cristo e a codificação espírita falam de muita paz, mas de uma atitude de não conformidade. Podemos, sim, manifestar nossas opiniões de maneira construtiva, de maneira proativa, de maneira cristã na sua raiz, com uma atitude firme e enérgica no bem, porém, meus amigos, sempre, sempre com palavras edificantes, com atitudes que possam ser tomadas logo ali adiante como um exemplo cristão e com palavras que carreguem em si as energias positivas, as energias da concórdia. Nós estamos percebendo hoje, e basta para isso assistir qualquer noticiário na TV, nos jornais, na internet, em qualquer lugar, nas próprias redes sociais, apesar das fake news, nós podemos perceber e concluir facilmente que o que falta realmente, um dos tantos ingredientes que estão em falta no mundo nos dias de hoje, é a empatia, é o respeito, é a fraternidade, é uma postura de paciência e de tolerância para com a opinião divergente do irmão, do próximo, sem que, por conta desta divergência, nós acabemos por repetir o que já devemos ter feito em tantas e tantas outras existências. Não acabemos por levantar, desembainhar a espada e nos preparar para a luta verbal, a luta muitas vezes física, infelizmente, mas a luta verbal, a luta das palavras, a luta dos pensamentos. Essa é uma atitude para a qual nós precisamos despertar e despertar com urgência, porque vem aí mais uma eleição no país, 2022 mais outra, e o clima de polarização, o clima de divisão que nós estamos percebendo no mundo inteiro, não somente no Brasil, é um clima que nos parece ser provocado por irmãos ainda na ignorância, na obscuridade das trevas, digamos, morais, e que, ao invés de seguir os ensinamentos do Cristo que falam de união, de concórdia, de fraternidade, de solidariedade, preferem os caminhos da divisão, os caminhos do conflito, da agressividade, da rudeza. E nós espíritas que temos algum conhecimento sobre a transição planetária, neste momento nós devemos tomar partido enérgico, porém amoroso, sempre, na questão da solidariedade, da fraternidade. São palavras que estou repetindo já algumas vezes aqui nesses poucos minutos de exposição, mas, meus amigos, é preciso repeti-las à exaustão através de nossos pensamentos, palavras e atitudes em todas as esferas e, por ser o tema de hoje, também na esfera política. Da obra Conduta Espírita, uma obra muito interessante, uma psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, nós extraímos uma fala que contribui muito para essa nossa exposição. Diz então André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira: distanciar-se do partidarismo extremado. É uma orientação, é uma recomendação. Segue aqui. Paixão em campo, sombra em torno. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo,
enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Percebam então, meus amigos, que a palavra-chave aqui, não sou eu que estou dizendo, é André Luiz, é paixão, sombra. Nós precisamos, penso eu, humildemente, levar adiante, irradiar em todos os ambientes aonde estivermos, também no ambiente das redes sociais, que é uma verdadeira arena de guerrilha, muitas vezes, nós precisamos levar palavras edificantes que venham pulverizar, digamos assim, a paixão e toda a sombra, toda a circunstância trevosa que cerca o embate político hoje em dia. Como fazer isso? Não é fácil. Cada um de nós pode e deve encontrar o seu jeito, o seu caminho. Porém, meus amigos, sempre, sempre mesmo, com a regra do jogo embaixo do braço. As palavras do Cristo, de paz, de mansidão, porém de firmeza no bem, sim, mas de respeito, de amor, de ternura. Assim como a obra da codificação espírita, Kardec, Chico, Divaldo e tantos outros que vêm nos falar, que vêm nos afiançar sobre André Luiz, que acabei de citar, que vem nos afiançar sobre essa necessidade imperativa de sermos irradiadores do bem, mesmo onde as fogueiras da paixão e das sombras estejam ardendo, como nós percebemos hoje no mundo e nas redes sociais. Meus amigos, é hora de tomar partido, sem ceder 1 milímetro sequer às forças escusas que insistem em espalhar no mundo a divisão. Lembrar que somos espíritos imortais e termos muita cautela. Cautela e caldo de legumes nunca é demais, nunca é excesso. Temos muita cautela para não aumentarmos nossas dívidas morais, espirituais, caindo no terreno inútil, estéril da agressividade e da polarização. Agressividade e da polarização que são destrutivas, que absolutamente não constroem nada e sequer propõem uma vírgula sequer de ações que sejam coerentes com os ensinos nosso guia e modelo. O mundo de regeneração vem aí, nós estamos saindo de um patamar de expiação e provas, um patamar moral difícil, para um outro melhor, de regeneração, de convalescência. É assim que vai acontecer no planeta Terra, com ou apesar dos homens. Então, se o mundo de regeneração vem aí, muito cuidado, muita cautela em todas as nossas palavras, atos e pensamentos, porque pensamento também movimenta energias, para que nós não entremos na paixão do debate político, para que nós não nos deixemos envolver pelas sombras que cercam a política no Brasil e no mundo. Nessa transição planetária, podemos, por nossos próprios esforços, nos esforços do espírita, do cristão ou de qualquer pessoa que pense em procurar o bem nesse planeta, nós poderemos ou permanecer aqui nesse mundo de regeneração novo que está a caminho, ou poderemos, e isso está na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, poderemos migrar para outros mundos mais difíceis, chamados mundos primitivos. Penso eu, meus amigos, que a cautela, a irradiação de paz, de amor, de concórdia, de gentileza em todas as esferas de nossa vida pode ser sim o passaporte para continuarmos aqui, neste mundo de regeneração que está logo ali, logo ali. Honremos então, meus amigos, o título de trabalhadores à última hora, fazendo a política do amor, da empatia, da gentileza, sem moderação alguma. Muita paz a todos, que essas palavras façam sentido e, se fizerem, curtam, compartilhem, levem adiante e contribuam assim para que essas mensagens viajem para o mais longe possível.
Muita paz a todos e até a próxima.